Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Pro. Eu sou o Marcão. E eu sou o Gu. Estamos de volta, hein, Gu? Mais um Papo de Pro. E depois agora... de um período leve de férias, né? Exato. Estamos aí, mas a gente não pode voltar sem um tema polêmico. Boa, e o tema de tema... hoje é um tema que com certeza vai prender a atenção de muita gente aí. Exato. E o tema é nível a laser quebrado. Tem conserto ou é lixo? Pois é, hein? Quem trabalha na área da construção civil, por exemplo, que não se fez essa mesma pergunta, né? Tem polêmica. A gente recebe muito esse tipo de pergunta no nosso Instagram, né, no YouTube. Então, o pessoal que está trabalhando com isso aí vem muito nas nossas redes sociais perguntar: e aí, quebrou, o que eu faço? Jogo fora? Levo para consertar? Já ouvi dizer que não tem conserto? Então, a gente vai falar de todas essas abordagens aqui. E, para isso, trouxemos dois especialistas da área. Exatamente. Quer apresentar o primeiro? Vamos lá. Aqui antes tem uma grande novidade também. Não sei se você viu aí. E essa é para aquela galerinha que me encontra no mercado lá. Ah, você trabalha na Bosch? Olha, eu não consigo um desconto. Você não consegue comprar máquina mais barata? Olha só o que está vindo por aí. Essa daí é boa. Pessoal, para você que está assistindo o Papo de Pro, a gente preparou um negócio especial aqui. Agora a gente tem o cupom do Papo de Pro para você poder comprar aquela máquina com desconto no nosso marketplace. E é Papo de Pro, tudo maiúsculo. Colocando lá, Papo de Pro, tudo maiúsculo, no nosso marketplace você consegue 20% de desconto nas máquinas acima de R$ 199. E aproveita, até o final do ano, só ir lá. É isso aí, entra no nosso site, 20% de desconto. Poxa, agora chegou a hora de adquirir a sua Bosch, hein? Tá colocando aqui para você, aqui embaixo, aqui o site da Bosch. Então, Marcão, 20% é uma economia boa. Dá para comprar lá os níveis, as trenas, dá para fazer a festa agora. Exato. Então, não mexe o saco lá, o pessoal, não, dá mais desconto, dá mais desconto. Pô, já tô dando 20% ali. Já não tem mais desculpa, hein, de não tanto comprar, de coisa. Hein, galera? O pessoal, quando encontra gente que trabalha na Bosch, não, me arruma um desconto lá para comprar umas máquinas. Pô, tô querendo comprar, tô querendo renovar. Então, a galera da família. Nossa, aqui tem final de ano, então... Chegou a hora, hein, de se presentear. Mas, bom, vamos para os nossos convidados? Vamos lá. Quer apresentar o primeiro? Vamos lá? Vai lá. Tem um convidado aqui que já não é só um companheiro de trabalho, pode-se dizer que é um grande amigo, que está nas horas das decisões estratégicas aqui da nossa companhia e que tem uma longa trajetória, não queria entregar a idade, mas uma longa trajetória aqui com a gente, de 26 anos de atuação com a Bosch. Começou na área automotiva, por lá ficou por 14 anos, depois veio trabalhar em acessórios aqui, no departamento de ferramentas foram mais 6 anos. Depois, 5 anos também trabalhando na parte de pós-vendas. Depois ele me corrige se eu estiver errado. E agora atuando com a linha de medição. Seja bem-vindo, Walker. Falei direitinho? Pulei alguma coisa? Falou direitinho, Marcão. Muito obrigado pela introdução, Tudo bem, pelo convite. Seja bem-vindo. Gustavo, muito obrigado. Imagina, a gente agradece. Prazer estar aqui com vocês e realmente são os 26 anos, 14 anos como vendas no automotivo, 12 anos já com ferramentas elétricas e há um ano à frente da linha de medição para a América Latina. Prazer estar aqui com vocês. Né? Obrigado muito pelo bom. convite. Seja muito bem-vindo. A gente que agradece. E junto com ele, também a gente trouxe um cara fera demais, referência. Um verdadeiro professor. E depois que eu conheci o trabalho dele, eu virei fã. E eu falei, nossa. Incrível. Então vamos lá. Com ele, o nosso querido José. Vou passar aqui o portfólio, o currículo do José aqui, que também é muito extenso. Olha só que a gente tem que acabar rápido, hein? E ao contrário do Marcão, eu nunca consegui falar um currículo dos convidados aqui sem ler, porque é muita coisa. E eu tô vendo ali o Marcão falando sem ler, eu falei, caramba, ele decorou bastante coisa. Então, o José, ele é técnico em manutenção, ele é formado pelo Senai, nosso querido Senai, que eu também sou formado, obrigado, Senai. Ele trabalha com laser, né, vamos dizer assim, desde 2000, já são 24 anos aí trabalhando nisso. E ele abriu a Politécnica em 1993, então tem muita experiência e hoje está aqui para falar e compartilhar um pouquinho com a gente. Muito obrigado, José. Eu que agradeço, fiquei muito honrado desse convite. Pô. Vocês podem ter certeza disso. Eu ficava em casa assistindo e falava, poxa, será que esses caras vão lembrar de mim? Com certeza. E tão pequenininho. E lembraram, fiquei muito agradecido. Obrigado mesmo. Imagina, a gente que agradece. Obrigado aqui também o nosso Walker, que dá sempre um apoio pra gente lá. A gente aprende muito com o senhor, pode ter certeza. Opa! É isso aí. Então, pessoal, não vamos enrolar. A gente tem um tema aqui muito polêmico, tem muita coisa para falar. Então, eu já vou começar aqui. Já vai começar no embate. Já vou começar puxar o tema. Vamos lá. E a
A pergunta, né? Vou puxar para o Walker primeiro. Walker, pergunta do vídeo, o tema. Nível a laser. Quebrou, é lixo ou tem conserto? Tem conserto. E esse é um dos grandes fundamentos da linha, é um dos grandes fundamentos porque que a gente também tem, né, parceiros no calibre, no naipe do seu José na Politécnica, porque os níveis a gente entende é o maior segmento, né, da linha de medição, e a gente tem peça de reposição, a gente consegue fazer o reparo ele é viável na grande maioria das vezes. O senhor José está aqui, né? Já visitei a Politécnica algumas vezes, para não dizer várias vezes, onde a gente aprende muito. Cada vez que eu vou na Politécnica eu aprendo mais. E sim, tem reparo e é possível, é viável fazer o reparo dos níveis. Porque o pessoal da internet, né, busca a gente através das redes sociais, que é onde a gente está mais ali à frente, né, nossa equipe aqui. E muitas vezes as pessoas reclamam, falam, não tem conserto, não... Falaram que não tem, mitos, né? Criou esse mito. Talvez, me corrija se eu estiver errado, pode ser que no passado esse conserto era um pouco difícil de acontecer, não tinha peça. Por que se criou esse mito, será? Realmente no passado tinha um problema com essa manutenção e agora não tem mais? Será que foi isso que aconteceu e o pessoal estava... Nós identificamos que havia a necessidade da gente trazer as peças. E a partir do momento que a gente viu essa dor do mercado, já há uns 2 anos, né, José? 2, 3 anos, a gente começou a fazer a importação de todas as peças, porque elas já estavam disponíveis, e desde então, né, reparando com o seu José. Um fato importante para a gente deixar claro, né, para a nossa audiência é que o reparo das ferramentas de medição é um reparo especializado, ele é bastante detalhado, muito técnico e são poucos, né, são bastante restritos os serviços técnicos que têm capacidade de realmente pegar um equipamento, seja ele, né, esteja ele danificado com uma peça quebrada ou até mesmo no caso dos níveis descalibrado, pegar esse equipamento, abrir o equipamento, fazer o reparo que precisa fazer, fechar e calibrar. Então esse é o grande desafio. E para fazer isso, né, as nossas assistências, não só aqui no Brasil, também fora do Brasil, na América Latina, você tem a necessidade de ter equipamentos especiais para fazer isso. Então a hora que o laser, né, que você liga, né, a luz do laser, o feixe do laser, ele tem que passar por alguns equipamentos para indicar se ele está ou não calibrado, se ele precisa ou não de fazer algum tipo de ajuste. Então, eu volto no ponto inicial, existe reparo, dá para fazer, né, tanto o reparo como a calibração e são centros de serviços especializados. Excelente. E um dos pontos que a gente também lê bastante ali nas nossas mídias sociais é com relação à garantia, né? Então, os aparelhos, eles obviamente possuem garantia, mas o pessoal nem sempre sabe exatamente o tempo de garantia. Né? A gente estava até falando anteriormente, né, da confusão de correr para assistência técnica, achando que a garantia terminaria naquele dia e a pessoa tinha 1 ano a mais. Então, além de explicar um pouquinho de como funciona essa garantia, Walker, também queria saber de você o que cobre uma garantia, o que são peças substituíveis, por exemplo, no aparelho de medição. A garantia, o período de garantia da linha, ele evoluiu de 1 ano para 2 anos. Então, hoje são 2 anos. De fábrica? De fábrica, 2 anos de fábrica. E se o usuário, né, a pessoa que adquire um equipamento, ele faz o registro do equipamento ou no aplicativo BeConnect ou no site, aí talvez a produção possa colocar, legal, né, ele tem 1 ano adicional. Então, são 2 mais 1. Se ele fizer o registro, ele tem 1 ano a mais. Então pode-se dizer que são 3 anos de garantia uma vez que se faça esse registro. Exatamente. E a garantia ela se aplica, né, quando você identifica um problema que vem, né, de fábrica. E aí um centro especializado como a Politécnica, que fica em São Paulo, lá no Campus 5, né, eles têm condição de identificar se aquilo realmente é um problema, né, que vem no aparelho ou se há algum problema, às vezes por mau uso, né? Tá. Mas dentro ou fora da garantia, se houver necessidade, então a Politécnica ela está
ela está preparada para fazer, né, o reparo. Tanto se tem a necessidade de você substituir uma peça ou fazer a calibração. Mesmo Legal. um ajuste. Né? Respondi a pergunta? Sim, perfeito. Seu José, e agora puxando o gancho lá, chega muita coisa, vamos dizer assim, né? Muita coisa estragada mesmo, assim, detonada, porque, assim, logicamente, defeito de fábrica não vai ser uma peça toda estourada lá, porque, né, vai ser alguma coisinha mais sutil. Mas o pessoal que leva lá para você, eles economizam no jeito que leva para você, ou o negócio chega mais tranquilo, geralmente é só arranhão, como é que é? Então, é assim, a gente recebe equipamentos em todos os estados, não é? Existem equipamentos que chegam lá, tão novinho, que você olha assim e fala, poxa, o cara comprou isso há 1 mês, 2 meses. Quando você vai ver, 2, 3 anos. Cara, E assim é o contrário. Equipamentos que chega detonado, o cara comprou há 1 mês. Entendeu? Mas a gente recebe, assim, coisas que você não acredita que... Porque o nível a laser, ele trabalha com cimento, né? Sim. Então, a gente já espera que o laser venha sujo de cimento. Mas tem uns que vêm muito sujo. O que acontece é, por exemplo, na obra, a pessoa parece que escolhe o pior lugar para instalar o laser. Ele fala, não, ali vai sujar bastante. Ele vai fazer uma concretagem ali e coloca onde vai concretar. Aonde vai concretar. E ele pode escolher o melhor lugar. Um lugar que não... Porque a obra ela tá correndo ali, né? Sim. Então, se ele colocar num lugar que não seja estratégico, ele vai até atrapalhar o andamento. Então, tudo isso o usuário tem que estar atento. Ele tem que escolher um lugar que não vai interferir no trabalho da obra, porque um laser rotativo, ele pega 300 metros de raio, 600 de diâmetro. Mas ele quer colocar 10 Mas metros ele quer colocar a 5 metros ali, de onde está rolando. Entendeu? E o que acontece? Laser cai, derruba um laser, né? Às vezes a pessoa toca no laser, ele não percebe, continua trabalhando, o laser vai dar erro. Uhum. Porque eu vou explicar mais ou menos, porque eu sei que grande parte da audiência não conhece o laser, mas não conhece como é que trabalha com laser. Você chegou numa obra, você instalou o laser, liga ele vai começar, se autonivela e começa a girar. O que o usuário faz? Ele vai num ponto que ele acha que não vai ter interferência durante aquela obra e faz uma marca. Aonde o laser está passando, ele põe o receptor, faz a marquinha ali, aquela marca para ele vai ser a marca de toda a obra. Aí, por exemplo, ele terminou o serviço hoje, amanhã ele volta na obra, ele não precisa instalar o laser no mesmo lugar. Ele pode instalar em outro lugar, mas obedecendo aquela marca. Ele vai procurar aquela altura para bater naquela marca. Sempre como uma referência. Uma vez que ele já fez. Bateu naquela referência, todas as outras estão dentro. Tá? E o início do nivelamento é mais ou menos esse. Agora, o cuidado que se tem, às vezes a gente percebe que não é o que deveria se ter com uma ferramenta tão útil e tão precisa como é o nível a laser. Com certeza. Porque, veja bem, o nível a laser, por que o nível a laser se descalibra? Por 2 motivos. Ou ele é mal transportado de uma obra para outra, da obra para casa, que ele existe o estojo de transporte, que ele é protegido. Às vezes, ele achar que a mala não vai ter espaço ali, ele deixa a mala em casa e leva só o laser. Jogar no porta-mala lá. Ele põe no porta-mala e aquilo vai batendo. Ou isso aí, ou tombo. Entendeu? Agora, se a pessoa tratar um nível a laser, com todo carinho, vamos tratar isso como uma ferramenta de precisão, ele não se descalibra, cara. Eu lembro que a gente foi visitar a Politécnica para entender como que é todo esse trabalho. E eu fiquei impressionado com o tanto de coisa que eles têm lá e que eles conseguem fazer. E aí, o senhor estava falando
do cuidado, né, do nível a laser e tal, e me chamou muita atenção, a gente tirou foto no dia lá, de um nível que chegou detonado. Tinha sido atropelado por um caminhão que passou em cima da caixa. Exato. Eu até tirei foto aqui e pedi para a produção colocar. Você falou que garantia defeito de fábrica cobre a garantia. Será que isso aqui foi defeito de fábrica? Atropelado. Olha lá. Olha isso aqui. Ele sem estar quebrado assim, ele já estava no momento crítico, né? Já estava. Você vê pelo que tem de cimento nele ali, né? Mas sim, não estava calibrado. Agora eu vou te falar uma coisa. Mas chegou o caminhão e jogou um pouquinho. Eu vou te falar uma coisa. Inacreditavelmente, esse laser ligou, ele funcionou. Ele funcionou. Todas as teclas funcionou. Não, vamos dizer assim, logicamente ele não estava calibrado, mas internamente ali, o coração dele estava funcionando, você só tirou da carcaça que estava danificada, logicamente, porque um caminhão passou por cima, e transferiu ele para outra carcaça e estava funcionando. Não, aí nessa carcaça. Nessa carcaça. Ele girou. Ele girou. Eu tive que tirar aquela... Você vê que ele está sem aquele carrossel de proteção ali, né? Sim. Porque é lógico que ele não estava ordenado, né? Ele estava girando, mas estava girando. E aí consertou, transferiu de carga, deixou ele bala. Tanto que eu levei esse caso, né, que a gente viu na Politécnica e mandei para a nossa central e eles não acreditavam, né? Ficaram assim bastante surpresos com o fato do equipamento ainda estar funcionando, né? E aqui dá para ver bem claro que a gente tem as peças, é possível reparar, é possível recuperar. Acidentes acontecem, a gente, né, é um equipamento que não é um equipamento barato, é um equipamento de valor relativamente, né, alto, no caso do 250, do 300, mas existem níveis mais caros, mas é possível reparar, então não é um produto descartável. Sim, esse outro aqui foi outro caso também, esse segundo? Esse aí também. Esse aí também chegou bastante detonado. Eu vou falar, a Politécnica, eu não digo que ela tem mais peças de reposição que a Bosch, que seria uma pretensão que a Bosch é Brasil, mas né? Tem bastante. Mas a gente tem bastantes peças, cara. A gente foi comprando, estocando, e o que precisar para o laser, legal, a gente tem. Porque o que acontece com o usuário? Não é que, por exemplo, isso não é uma crítica, tá? Porque tudo que você faz trabalhando, eu acho que é válido, né? Agora, o que acontece é que, às vezes, a pessoa aprende errado e continua errado e, em muitos casos, não aceita o certo, né? Então, por exemplo, já chegou uma vez, a gente faz locação de laser e o cara pegou, ele filmou que ele ia devolver o laser, ele filmou ele lavando o receptor na água. Nossa. Quer dizer, a intenção dele era boa, era entregar um negócio limpinho como ele pegou, sabe? E por mais que tenha proteção só que a IP, ação dele não foi legal, né? A ação dele danificou, teve que fazer manutenção, tudo. Mas, quer dizer, a gente não pode criticar ele porque a intenção dele era boa. Mas a gente tem que ensinar o cara, né? Sim. Não, isso não pode. Né? Ele tem uma proteção IP ali que fornece resistência à chuva, né? Uma coisa assim do tempo. Mas se você colocar ali embaixo de uma mangueira ou mergulhar ele numa piscina ali para lavar num tanque, ele também não é a melhor opção para se limpar isso daí. Seria legal um paninho, correto? Você me corrija se eu estiver errado. Alguma coisa, um paninho úmido ali já estava suficiente, né? Eu até prefiro que por exemplo, se for equipamento meu, que o cara não faça nada. Melhor você. Mas o dele, ele tem que... Eu acho que o cara perder ali meia hora na semana, terminou, vou passar um cuidado, né? Ou então ele observar o lugar, que tem um usuário que não fecha a caixa, o estojo de transporte. Vem todo cheio de cimento dentro. Então é coisa que... Por exemplo, esse que o caminhão passou em cima aí. Isso agora que nós acabamos de ver. Aonde estava essa caixa que o caminhão passou em cima? No canto da parede não era, que é onde deveria estar, né? Exato. Ela devia estar no meio, porque o caminhão chegando... Ele ainda teve muita sorte, que era um caminhão, que ele espirrou a caixa.
Ele não passou literalmente em cima. A roda fez a caixa de canto, né? E causou tudo isso aí, porque se passa em cima, não conseguiria nem abrir a caixa. Mas é super importante esse exemplo, até para ilustrar para todos que estão assistindo aí, essa questão do reparo, né? Por mais que você tenha ali o imprevisto, obras acontecem, talvez ali caiu algum material, mas identificar que existe o reparo e que compensa muitas vezes esse reparo, né? Porque em muitas culturas até a gente sabe que alguns outros países não olham tanto para o reparo, porque o poder aquisitivo das empresas permite uma substituição mais rápida, outras, né, que fazem esse reparo com mais frequência, que acredito seja o caso, né, nosso aqui do Brasil. Então a gente também, como marca, a gente é muito cobrado para essa questão do pós-venda e fica aí essa dica com essas imagens, essa ilustração da pesquisa pelo reparo, né? E mesmo na linha de medição, os nossos níveis vão oferecer isso. Eu tenho um exemplo recente. Tem um profissional que ele foi fazer um trabalho na minha casa e ele usa, né, um nível. E aí, vendo ele trabalhar, além dele ser super eficiente, é um cara extremamente profissional, não tem agenda. Ele não tem agenda porque ele é super requisitado. Mas por quê? Ele trabalha com assentamento de pisos e revestimentos e é um trabalho que fica aparente, né? O cartão de visita dele é o trabalho que fica exposto ali pro resto né, da obra. E aí, contratando e tal, né? Eu falei, como que você faz? Eu falei, não, eu trabalho com nivelação a laser. Que marca que você usa? Eu uso Bosch. Eu falei, joia. E ele foi fazer um trabalho na minha casa, né? Depois de pronto. E a gente estava conversando e ele estava com um GCL 215 verde. Ele falou, puxa, meu nível caiu e eu mandei para fazer a calibração, porque, né, fiquei na dúvida se ele descalibrou ou não. Eu falei, puxa, legal. Compensou? Ele falou, compensou. Eu falei, para onde que você mandou? Né? me fazendo assim, né, não sabia. E ele falou assim, mandei para a Politécnica. Legal. Eu falei, puxa, que legal. Então compensou você sair, mandar de Campinas para lá, né? Fez o reparo e voltou. Ele falou, sim, estou feliz da vida. E ele é o tipo do usuário que cuida. Então eu olhei ali, né, o nível dele bem acomodado, bem... Ele sabe o que a ferramenta ajuda ele no trabalho final dele. Exato. Né? Não vamos dourar a coisa, porque a ferramenta é um meio para o usuário fazer o trabalho dele bem feito, mais rápido, de maneira mais eficiente. Ele vai conseguir fazer mais trabalhos. E no final do dia, é mais dinheiro para ele. Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Que a gente fala, né? E para mim, assim, ficou muito, muito marcado esse profissional. Né? Ele não tem agenda. É impressionante. Sabe fazer, mas ele também tem o apoio de uma ferramenta como o nível da Bosch e sabe onde recorrer em caso de necessidade, no caso a Politécnica. Isso é bem legal, porque enquanto a gente estava lá no dia que a gente foi fazer a visita, chegou também um 215G lá, né? O G-Série. E aí eu fiquei surpreso também porque geralmente a gente fala, por exemplo, quando a gente pega um nível um pouco, com valor um pouco mais elevado, não sei se níveis mais, vamos colocar aqui mais tops, vamos dizer. A gente fala, pô, compensa fazer essa manutenção porque o custo dele é mais elevado. Mas o 215G é um nível de entrada e o pessoal também teve essa noção e falou, pô, o nível de entrada também vale a pena fazer o reparo, né? Porque muita gente acha que, quebrou, descartável, não vou fazer o reparo. Não, vale a pena. E chega bastante do 215G para fazer. Chega. Voltando a como o usuário trata as ferramentas, né? O 215G e o 215, o vermelho, alguns, não são muitos não, alguns chegam com o vidro quebrado. Uhum. Todos que chegam com o vidro quebrado até hoje, eu pergunto, como é que quebrou esse vidro aí? Se ele não deixou cair, ele colocou numa mala de ferramenta e a própria ferramenta quebrou. Por quê? Ele vem com estojo, mas para ele carregar uma mala de ferramenta e a malinha do estojinho do nível, ele acha que é muito, então ele abandona o estojo e coloca... Então vai quebrar, vai descalibrar mesmo, não tem como, sabe?
esse vidro não é um vidro blindado, né? Agora, tudo isso por quê? Porque o cara não tem o cuidado com a ferramenta dele. Porque se ele tem o cuidado de usar como a Bosch indica, esquece, não dá manutenção. Não dá. Ó, é rara as vezes que a gente troca um laser na garantia ou conserta um laser na garantia. Porque a garantia sempre é problema do usuário. Porque você imagina uma coisa, esse nível da Bosch, né? Quantos testes foram feitos nesse nível para ele poder estar aqui? Você acha que passaria alguma coisa? Ah, eu vou deixar isso aqui que ele vai dar um defeitinho daqui a uns meses. Tem todo um departamento de qualidade. Não tem como. Então, ele pode descalibrar? Pode, lógico. Ele de Campinas, ele vai para São Paulo, vai... Agora, ele quebrar alguma coisa interna, não quebra. É bem difícil. A não ser que a pessoa não faça do jeito que é para fazer. Transporta... Aquele nível que você estava lá, que ele chegou, basicamente o que aconteceu? O usuário abriu e ele trocou os fios. Aí está o perigo também. Ele trocou internamente, ele tem uns microfios que é 0,3 a bitola dele. Nossa. Ele é um nível que você olha ele assim, a olho nu, parece que ele é desencapado. É como faz essas bobinas de motor, né? Sim. Aquele nível, aquela fio, ele é isolado. É como se fosse um fio encapado. Aí o que o cara que não conhece, ele coloca um fio mais grosso, um fio de cabo de celular, e não dá certo, porque esses fios ele liga a placa ao pêndulo. Se ele for um pouquinho mais grosso do que a Bosch manda colocar, ele interfere no balanço do pêndulo. Ele nunca mais vai calibrar. Ainda bem que essa pessoa não trabalha desarmando bombas, né? Que senão seria um desastre. Mas, perdão, pode falar. Não, então, e nesse caso aí, o prumo estava funcionando e o nível não. Quer dizer, eu coloquei os fios que a Bosch indica e o prumo, o nível continuou não funcionando. Ele queimou a placa e teve que trocar a placa. Por ter montado Quer dizer, errado. no fim, olha o que ele perdeu. Ele perdeu o tempo dele, mas o medo dele perder o equipamento. Aí ele pagou a troca do fio e mais a placa. Se ele tivesse mandado antes, nem os fios teria trocado. Porque a pessoa abre o fio, é tão fino que ele passa a mão ali, ele quebra o fio. Então ele quebrou o vidro. Ele podia ter mandado, trocava o vidro, ele pagava uma coisa mínima pelo vidro. Isso já fica até a dica, né, Walker, dos aparelhos serem reparados realmente por um profissional especializado. Exatamente. Até porque o próprio ferramental, que eu não tive ainda na Politécnica, mas eu vi algumas imagens de lá, e também eu participei de um treinamento excepcional que o José fez aqui para o nosso time, e eu vi o quanto do ferramental, o quanto que é um ferramental específico para esse tipo de aparelho. Então não é qualquer chave de fenda, chave Phillips que vai montar ou desmontar o aparelho inteiro. Não, né, José? O que você falou é importante, porque a calibração de um laser, a calibração em si, a conferência de calibração, ela não precisa dos equipamentos. Sim. Vai precisar no conserto, porque quando a gente desmonta um laser, ele sai totalmente fora. Aí, se você não tiver as referências das máquinas para voltar ele no lugar, complicou. Agora, a calibração, por exemplo, do GCL 300, às vezes eu recebo do Nordeste, sabe, de vários lugares do Brasil, para calibrar o laser. Essa calibração, a explicação está no manual do usuário do GRL 300. O brasileiro tem o costume de não ler o manual. Então, o que a Bosch tem no manual?
Ele explica como é que você sabe que o teu laser está descalibrado. Por que é importante isso aí? Às vezes, a pessoa tem 2 lasers, aí ele compara um com o outro. Então, eu acho que esse aqui está dando diferença entre um e o outro. Eu acho que esse aqui está certo. Aí ele confere que esse aqui está errado. E manda para a gente lá, mas é o outro que está errado. Então a Bosch explica como é que você faz para saber que o laser seu está descalibrado. E depois como é que calibra com o receptor. Isso, eu acho que é só a Bosch que tem. Porque as outras marcas, ele explica como é que você vê se está descalibrado. E depois tem um lembretezinho lá. Se tiver fora do padrão, levar para assistência técnica. Sim. Então, você vê a diferença de cuidado com o usuário, que a Bosch explica como detectar e como fazer. Sim. A diferença do aferir e calibrar, né, Walter? Sim. Acontece que é mais fácil o usuário pegar, vamos supor, lá do Nordeste, pagar um frete para vir até a Politécnica, eu cobrar dele, calibrar e voltar ele pagando o frete, do que ele ler o manual e fazer ele mesmo. Muitas vezes, Ó, o segredo aí sendo desvendado, hein? Muitas vezes, eu não falo porque eu já fiz muito isso também, mas muitas vezes, quando não dá mais, quando descalibra, já foi um tempo de trabalho ali, o manual desse cara, ele nem sabe mais onde está mais, né? Ele já jogou fora, já perdeu, e é legal você guardar ou procurar na internet mesmo, que tem todos os manuais lá nos sites e tudo. Então, logicamente, às vezes perdeu, mas a gente tem na internet. Tem como calibrar? Não conseguiu? Ou, né, por algum motivo? Aí sim, eu tenho, é até irônico falar isso, né? Mas eu sei que essa pessoa vai estar assistindo. Eu tenho amigos que consertam, que já me ligaram. Pô, como é que faz para calibrar o Bosch? Eu falei, você está com o manual aí? Tô. Abre na página, acho que é 44. Abre na página e lê, depois você me pergunta. Ele, pô, mas como que a Bosch coloca isso no manual? Porque as pessoas acham que tem que ter um monopólio. Não, só eu que sei calibrar. Né? E não é isso. Entendeu? A Politécnica, quanto mais o povo, o usuário souber calibrar, mais laser vai se vender. Exato. Entendeu? Que a gente não vive só de calibração. Eu acho interessante destacar um ponto um pouquinho antes, né? Que é a contribuição que um centro de serviço especializado tem. Por exemplo, se o usuário abre, né? Eu já vi o Sr. José trabalhar, a Jéssica, né, que é a filha que trabalha com ele, está aqui nos acompanhando hoje. Antes de abrir, né, é feito toda uma limpeza. É uma limpeza meticulosa, porque no momento que você abre, né, você tem a transferência ali, o ingresso de pó, de sujeira para dentro. E o nível de precisão e, vamos colocar, né, delicadeza dos fios, de tudo que está ali dentro, né, qualquer sujeira que vai ali para dentro acaba comprometendo. Então, a gente realmente não aconselha, né, o usuário abrir o nível, né, mandar para um centro... Só um ponto, Walker, rapidinho. Eu já vi o José abrindo o nível e o quanto que ele cuida, porque são micro parafusos, né? Quanto que ele separa. Exatamente. Cuida. Muitas vezes os parafusos, eles estão assim, né? Você não consegue ver onde estão esses parafusos. Então tem toda uma... Exato. Tem todo um modo de você construir a ferramenta, né, para poder fazer isso. Esse é um ponto que eu lembrei. E o outro ponto, com relação ao manual, né? Eu acho muito legal que isso foi dito pelo Sr. José, porque eu acho que a gente uma das nossas missões é empoderar o usuário, né, fazer com que ele use a ferramenta da maneira como a gente prevê, né, da melhor forma possível e tenha realmente assim, né, domínio sobre ela. Né? A questão da calibração, saber olhar ali se está calibrado ou não, aferir. Depois, é assim, se você tem certeza que o teu laser está calibrado,
você trabalha tranquilo. Exato. Porque você fala assim, mas pô, numa concretagem, 5 milímetros o laser descalibrado não é muito. Só que você coloca em cimento, aquele desnível de 5 milímetros, chega no final, é muito cimento, cara, que você perdeu. Fora que vai ficar desnivelado, né? Então, tudo isso é custo. Tem obras aí que eles pedem para a pessoa retirar o cimento, depois de seco. Porque o que acontece? Se eu for fazer um pátio do estacionamento do supermercado, é uma coisa. Agora, tem empresas que o piso dela tem que ser praticamente zero, porque ele vai instalar máquinas ali que vai trabalhar não pode ter vibração. Em décimos. Se estiver falando de uma CNC, no caso, ali, uma 5 eixos, para quem trabalha com usinagem, se tiver desnivelado ali, vai interferir em todo o funcionamento da máquina. Então, o piso tem que ser zero. É por isso que ele tem que ter uma marca top e tem que ter um material top e cuidar. Não adianta ele ter... O cara ter uma Ferrari e sair passando tudo quanto é buraco. Isso a gente falando desses níveis também em áreas grandes, mas quem aí nunca foi lá para uma entrega de um apartamento, no momento que você está ali todo feliz para entrar e de repente você vê que a queda da água está acumulando água num canto da parede. Eu pude ver isso recentemente. Eu visitei uma obra num país vizinho nosso e eles trouxeram um nível, né, de uma marca, de outra marca. Ele estava completamente descalibrado, então a hora que ele projetava a uma distância, não era uma distância grande, a gente devia estar o quê? Uns 2,5 metros, 3 no máximo da parede. Ele soltava a linha, projetava a linha, então você olhava a olho nu, é difícil. Só que a hora que você olhava, né, para 4 metros fora porque ele soltava a linha, né? Eu falava, puxa, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa estranha. E aí a gente ligou o nosso. E aí com as 2 linhas projetadas, dava para ver que o final da parede, que estava, sei lá, 4 metros, né, era retangular o ambiente, ele estava ali com 4, 5 centímetros de diferença entre a linha projetada, nivelada, né, com o nosso nível, e o outro. Né? Aí fica muito visível, muito descalibrado, uma linha inclinada, quando deveria ser reta. Então, em 1 centímetro por metro, em 100 metros você tem 1 metro. E aí eu perguntei pro pessoal, né, falei, você retrabalha? Eu falei, você retrabalha. Porque, né, se foi nivelado, dependendo do que foi feito, se é um tubo de água, se é um tubo de gás, se é um tubo elétrico, né, toda a parte elétrica ali, você tem que quebrar, você tem que consertar, você tem que fechar. E é um custo maior. E isso é custo. Olha o custo para você fazer um retrabalho desse. Exato. O custo da aferição seria muito mais baixo, para ele garantir isso. E acho que essa reparação vai custar, acho que até mais do que o valor no nível. Né? Mais do que 3 vezes o nível, dependendo da obra que for, por um erro. E o interessante... facilmente podia ser evitado. O interessante foi observar que, né, nessa empresa, era uma construtora, era um edifício... A gente estava no 17... Eles estavam concretando a 17ª laje, a gente estava 3 níveis abaixo, no 13º. E eles estavam, né, eles vêm construindo, né, e já vêm acertando tudo. Estava completamente fora. Então, o barato sai bastante fora, né, sai muito caro. Então, às vezes, a gente percebe que o usuário, ele olha o preço, né, e vai, e depois ele não coloca na conta, né, o tamanho do retrabalho que ele tem, o tempo que ele perde, as equipes que ele tem que né, recolocar para fazer aquele retrabalho. Então, isso na conta faz bastante diferença. Com certeza. É gostoso, cara, quando você trabalha com uma marca que você confia e que você vê a preocupação da marca em se renovar, em fazer... Tem esse receptor de laser,
LR45, né? 45, Esse novo aí, que ele pega tanto a linha verde como a vermelha. como a linha vermelha. Isso aí, cara, é uma coisa que você não imagina os problemas que esse receptor tirou da gente. Eu vou só resumir. O que acontece é o seguinte, a pessoa compra um laser, ele vem o receptor e o laser. Um laser de 300 metros, o receptor ele vai ter que captar 300 metros. Sim. No mínimo, né? O que acontece na obra, as obras, principalmente consultora grande, uma hora está aqui, outra hora está ali e tal, aí se perde aquele receptor. Sim. Aí o cara vê o preço e tal, faz um apanhado de preço, isso aqui tá melhor. Aí ele compra o receptor. Bate ali, funcionou, beleza, o laser. Só que às vezes ele compra um receptor que capta o máximo 50 metros. Então não adianta ele ter um laser de 300 metros e o receptor é 50 metros. Um depende do outro. Ele limitou o laser dele. Aí a gente recebe aquela famosa ligação, meu laser não está trabalhando acima de 50 metros. Manda aqui que a gente dá uma olhada. Chega lá é o receptor. E também o receptor, se o laser é para 1,5 milímetro, como é esse de precisão em 30 metros, o receptor tem que ser compatível. Não adianta o receptor ser 10 milímetros, que ele vai causar a tolerância, né, fica muito fora. O que esse LR45 faz? Ele é um laser, é um receptor programável, que você programa inicialmente de 1,5, se eu não me engano, a 2, ou de 1 a 2, me perdoe aí, depois a gente vê direitinho, de 3 a 5 e de 5 a 7 milímetros, né? Por que é isso aí? Exatamente, se você for fazer uma concretagem que não necessita de grande precisão, o que vai acontecer? Você vai perder tempo. Aí a aproximação ali já é o suficiente. Entendeu? Pode então seguir. você programa esse receptor e você bateu no verde ele pega, bateu no vermelho ele pega. Por que é interessante isso? A gente, uma vez, não faz muito tempo não, a gente recebeu um receptor para conserto. Aí era um receptor de nível verde. Aí eu bati lá, ele funcionando tudo perfeito. Aí eu liguei para o cara e falei, tá perfeito, não tem problema. Aí eu falei, então me devolve aí. Chegou lá, ele falou, aqui não funciona. Eu lembro disso. Aí eu falei, mas como que assim não funciona? Aí ele falou, não foi. Aí eu conversando, ele estava trabalhando com o nível vermelho e o receptor verde. Aí eu falei para ele, não funciona mesmo. Não é assim. Não, porque ele sempre funcionou, mas por que ele sempre funcionou? Porque ele estava com o receptor adequado dele. Aí mudaram de obra, misturou. Conclusão, ele mandou de novo, falou, não, dá mais uma olhada aí que não estava funcionando. Eu liguei para ele e falei, não, está tudo funcionando. Ele ficou nervoso e quebrou o receptor com martelo. Quebrou. Aí ligou, aí o comprador, né, ligou, falei, o cara ficou nervoso que quebrou. Falei, desculpa, mas se fosse meu funcionário, eu tinha mandado embora na hora. Primeiro que você não pode quebrar uma ferramenta que não é sua. E depois o negócio está funcionando. Né? Aí ele falou, não, a gente quer comprar outro. Eu falei, olha, primeiro você tem que fazer o seguinte, manda ele vir aqui, que eu vou explicar para ele por que o verde não pega no vermelho e o vermelho não pega no verde. Aí ficou aquele impasse, mas como é que é? A gente vai comprar, não vai? Aí meu filho pegou e falou, oferece aquele que é para os dois, acabou. O cara está lá contente, ele pega o vermelho, funciona, pega o verde, funciona. Inovação, né? Aposentou o martelo. Então, isso que é bacana da Bosch, sabe? Porque se aconteceu comigo lá, eu acho que não foi o primeiro para a Bosch ter desenvolvido isso aí.
Pois é, e isso acontece muito também quando se fala de aferição, né, Walker? Que, como o José falou, a Bosch já tem as indicações no manual para que se tenha as aferições, e isso seja até tratado de modo individual, cada profissional consegue fazer a aferição do seu aparelho, o que não quer dizer que ele esteja fazendo uma calibração. Você consegue, resumidamente, passar para a gente qual que é essa diferença da aferição e a calibração? Sim, a aferição, o equipamento ele vai ser confrontado a um padrão. Né? Então, ele zerou o padrão ali, ele tá ok para funcionamento. Quando ele não bate com essa referência, aí há necessidade sim de você, né, abrir e fazer o ajuste fino. Né? E isso é o centro especializado que consegue fazer. Então, aí sim ele vai para a calibração. Né? Então, muitas vezes também é o reparo. Por quê? Você tem que abrir o equipamento. Né? Você abre o equipamento, você faz um ajuste fino ali dentro, né, nos elementos, fecha, e aí sim, todo os equipamentos instalados no centro de serviço, como na Politécnica, né, eles fazem toda a verificação do equipamento e falam assim, agora sim ele está contra um padrão, né, zerou o padrão, ele está bom para uso. E existem centros de metrologia, né, para o rotativo novo que a gente lançou em 2024, que é o GRL 650. A gente tem a metrologia que está fazendo a verificação contra esse padrão. E se o equipamento não, né, atingir, né, esse padrão, ele vai... A recomendação é enviar para a Politécnica, eles conseguem fazer toda essa parte, inclusive emitir certificado. Porque muitas obras, eles solicitam, né? Sim. Que esse equipamento tenha ali um certificado. Né? Esse equipamento que vai... Exatamente. Não vai ter um retrabalho depois. Exatamente, porque, por exemplo, você vai edificar, né, um prédio de 20 andares. Uma coisa é você ter 1 milímetro ali embaixo, 1 milímetro em 20 andares lá em cima, ele vai dar uma diferença grande. Aí você, né, você tem um problema. Então, muitas obras, elas solicitam, né, essa documentação em cima do equipamento que vai entrar ali e vai fazer parte do parque de máquinas. Então, tem a metrologia, mas a metrologia ela não está preparada para abrir e calibrar. O centro de serviço especializado como a Politécnica, sim. Então, a gente tem... É que tem no mercado, assim, tem essa dificuldade de entender a diferença entre... a nomenclatura, como comunica. Então, vamos dizer assim, a aferição é uma conferência do que já está feito para saber se está certo ou não. Contra um padrão estabelecido. Contra um padrão. Você tem... O padrão você vai fazer uma comparação. Isso. Se estiver dentro, então isso é uma aferição. Uma aferição. A calibração é para corrigir uma possível... Quando tem um desvio do padrão... Um desvio daquele padrão. Aí você, sim... Entendi. Um é a conferência, o outro realmente é o fazer, é o calibrar. É o calibrar. É o mexer no equipamento. É o reparar. É o reparar, é o reparo. Né? Alguma coisa no equipamento, né, está fazendo com que ele não esteja ali... Atue da né? maneira... Então, os passos... Posso só dar o passo é primeiro aferir, para depois ver se houver calibra necessidade. ou não. Ó, se você tiver com intenção de comprar um GRL 600 e quiser ver como é que calibra, coloca no YouTube. Calibração GRL 600, que a Bosch publicou um vídeo explicando detalhadamente. 650, Boa. né? 650. Tem tudo 650. passo a passo lá. Tem Porque passo a a gente passo. fala que a gente não quer monopolizar o conhecimento também, de deixar só Não. para uma pessoa. A gente fala que a gente preza todas as nossas assistências técnicas, mas preza também o nosso usuário. Então, a gente não quer... Desculpa, José, a gente não quer mandar muitos clientes para você. Não. A gente quer mandar realmente só o que precisa. Porque assim, ó, a calibração, se ela estiver fora até 5, 6 milímetros, é feito pelo controle remoto. Sim. Você não precisa abrir o laser. E um laser para sair mais que 6 milímetros, vai ter que abrir. Ou ele está descalibrado ou não está, ele vai ter que ir para um centro de conserto. Não tem como fugir disso. Agora, descalibrou ali no transporte e tal, ou o cara vai pegar uma obra que estão exigindo muito dele, então faz esse teste aí, se precisar calibrar, coloca
legal. Como está no manual, como está no vídeo, lá que você consegue. Bem legal. É só questão de paciência, cuidado, vamos fazer aqui. Não usar o martelo. Não usar o De martelo. jeito nenhum usar o martelo. E falando essas coisas doidas, martelo, o cara que vai tentar fazer o próprio reparo, nesses seus anos todos aí de politécnica, de assistência técnica, já teve muita coisa doida que chegou lá, a gente levou umas coisas estranhas, logicamente, esse negócio que passou por cima do caminhão é muito doido, mas levou e não buscou, fica lá, tem muita coisa assim que acontece, cara, trabalhando com o público aí? Uma das coisas assim que até hoje eu não entendo, cara. Uma coisa até que bizarra. Um cliente levou um laser lá, e era um laser que a gente nem conserta essa marca, mas o cara me pediu tanto, não, eu emprestei isso de um amigo, e agora o laser parou, eu tenho que comprar um outro laser para ele, eu não tenho condições. Aí ele falou tanto que me doeu o coração, falei, eu consertei, daqui a pouco me liga, já uma semana mais ou menos que o laser estava consertado, o dono do aparelho, fulano de tal deixou o laser, aí que você não deixou, de hoje em diante você não trata mais com ele, é só comigo. A gente acabou discutindo aqui, porque ele achava que o laser tinha ido com problema. Isso é o problema, você emprestar ferramenta, né? E eu acabei discutindo com ele, agora quem vai resolver sou eu. Falei, tudo bem. Aí o laser ficou pronto, eu liguei para o dono. Primeiro eu liguei para o outro, né? Não cumpri muito. Expliquei para ele. Até porque a ficha estava no nome do outro ali. Eu falei, foi isso? Ele falou, não, pode ir com ele, que depois eu me acerto com ele, mas resolve tudo com ele, que ele é o dono. Aí liguei para o dono, falei, o laser foi consertado, tal. Tá, eu vou pegar aí. Passou uma semana, nada, um mês, aí eu liguei de novo. Falei, o laser está pronto. Ele falou, quanto é que foi que eu te faço o Pix? Aí falei o valor, tá, ele fez o Pix, tirei a nota fiscal, já vai fazer 2 anos esse laser está lá. De vez em quando eu ligo para ele, não, estou mandando um motoboy aí, está lá. Quer dizer, os dois amigos brigaram por causa do laser e o laser está lá com a gente. Eu não posso vender, não posso alugar, não posso fazer nada com o laser, porque não é meu, está lá ocupando espaço. De papel. Aí os nossos amigos, agora é uma época boa, né? Chegando dia então, se Natal, final de ano, né? De reconciliar. Se você é um desses 2 amigos que está assistindo isso agora, o seu laser está pronto. Tá lá há 2 anos. Tá retirada, tá há 2 anos lá. Pago. Retirado. Pelo menos não teve prejuízo aí da manutenção, né? Mas está lá ocupando espaço. Então, fique à vontade para retirar o seu laser lá na Politécnica, tá tudo pronto, tá certinho, é só retirar. É isso aí. Bom, e o nosso EP está chegando ao final. Não falei que ia ser uma aula? Tem muita coisa. Uma aula, né? É uma aula. Mas muito obrigado, viu, Walker? Muito obrigado, José. Queria aí uma mensagem final de vocês também, antes da gente terminar, por favor. Pode ser contigo, Walker? Pode. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Mas um obrigado muito especial ao senhor, a Jéssica, ao Vinícius, a Politécnica, por estarem juntos com a gente. Foi aquilo que eu disse lá, quando a gente precisa, também repetir isso com a Central na Alemanha, quando a gente precisa aprender um pouco mais, nós vamos lá para a Politécnica para aprender com vocês. E voltando, né, no título desse episódio, reparar níveis é possível sim, e a gente tem peça de reposição, a gente tem serviço técnico de altíssimo nível, gabarito, qualidade para fazer, que é a Politécnica aqui no Brasil. O Brasil está bem assistido com relação a esse quesito. Na garantia, 2 anos mais 1. Então, acho que essa é a principal mensagem que acho que gostaríamos de deixar aqui. E que, né, a gente siga aí. Que usem o desconto Papo de Pro. Papo de Pro. Para comprar nível. Todas as ferramentas, não só as de medição, mas a linha das máquinas, né, combo, Já faz um combo, pega uma máquina, um acessório legal, uma medição e isso aí. Está lá no nosso site. Muito obrigado. E José, muito obrigado. Rapaz, você não sabe como eu fiquei contente. Nós também ficamos muito contentes. Aqui. Já conheci o Marcão, conhecia os amigos.
pelo apoio que esse aqui dá para a gente, porque, Sim. vamos dizer assim, no quesito peças, água para o vinho, cara. Mudou mesmo, a gente tem todo o respaldo dele sempre e a gente está com as portas abertas lá. Posso fazer um pedido? Claro, fica à vontade. Próximo episódio que eu assistir, coloca um laser Ó. GRL Já. 650 ali. Boa. Ele já se adiantou, ó. Então, Anotado galera, aí, hein, galera? laser GLR 650. Estará Grande, aqui. vai ficar aqui, ó, grandão. Inclusive, lançamento. Lançamos esse ano no Brasil o GRL 650. É um grande laser sucesso, verde, né? um grande sucesso. O Brasil passou a ser o terceiro país no mundo a vender esse Então, não é pra qualquer um. equipamento. Não é para qualquer um, é só para quem pode. Brasileiro agora está com o privilégio de ter esse Mas equipamento. olha, o que esse equipamento faz, ele é muito diferenciado. É IP68 de verdade. Então dá para né? nivelar a piscina sem tirar água. Pode, tanto que a gente levou para a FEICOM esse ano. Como é que é o melhor jeito da gente mostrar que um equipamento é a prova d'água, né? Então ele caía num tanque com água, a gente ligava, o feixe entrava em funcionamento e ele realmente é um equipamento bem diferenciado. Muito robusto, Legal. né? Então, muito robusto. A pedido aí a produção no próximo episódio, GLR 650 pra gente aqui no Vou cenário. ver e vou colocar na mensagem lá. Funcionando, Cadê o né? laser Vai lá? estar aqui, vai ficar girando aqui, ó, vai ficar aqui embalado aqui, ó. E muito obrigado, viu, José? Muito bom Eu ver que essa agradeço. paixão que você tem, né, pelo consertar, o carinho que você dá pelo aparelho, as ferramentas, né, dos profissionais. Isso é Só uma coisa, quando eu fui muito lá, legal. o que me passou, toda a estrutura dele, eu lembrei assim na hora, aquelas relogeria suíça. Tudo de precisão, aquele monte de equipamento, é bem O cuidado, muito legal. né? Quem trabalha com esse tipo de equipamento realmente tem que ter muita... O que eu lembrei foi isso, essa precisão, essa E a paixão, relogeria suíça, né, essa por paixão de E estar a ali. O paixão. único problema que tem é que engorda muito, que fica ali sentadinho. Não, Tem mas restaurante bom perto. mas né? eu lembrei de um ponto, né? Em uma das minhas visitas, o seu José virou para mim e falou assim: puxa, olha, chegaram as peças, pô, quero falar que tem peça, tem reparo, dá para fazer. Tava pensando em gravar um vídeo. Fala, seu José, vou ver o que eu consigo fazer. E nesse meio tempo, mas assim, naquela mesma semana a Karina veio junto com você, falou, estamos pensando em gravar um papo de pro assim, assim, assim. Aí eu voltei e falei assim, seu José, nós temos um convite aqui, muito cuidado com o que você pede, porque chega mais rápido do que você pensa, né? Então, estamos aí, Estamos dito e aqui feito, hoje. estamos aqui hoje. Agradecer Chegou, vocês de chegou, coração. Foi um Obrigado, grande, César. grande Opa. aprendizado. Exato, e Muito agradecer obrigado. também então a Karina também por Karina. estar aí com a gente em todos os episódios Poxa. aí na direção dos EPs e tá com vocês aí em todo esse suporte dos Papos de Pro, inclusive para mim e pro Marcão, que ela tá sempre aí à frente. Sempre, sempre. Né? Karina, Dando bronca, não, muito tô obrigado a você também, né? Toda a equipe que isso está aí. nos apoiando. É isso aí. Aqui você tem uma ferinha também no concerto de laser, viu? Tem? A Jéssica. A Jéssica. Verdade. A próxima vai ser com ela lá. Uma mão feminina. Gente, aí. é isso. Muito obrigado a todos que assistiram e estiveram aqui com a gente. Com certeza foi, como eu falei, uma grande aula. Grande E aula. é isso, né, Gomes? É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Deixa aqui nos comentários opções de próximos temas, né, que vocês querem que a gente fale por aqui. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Lembra, tudo que vocês colocam aqui a gente lê e a gente vai atrás da informação. A gente realmente vai atrás para que o conteúdo chegue até você. Então, pode deixar. Você vai ver que vai ter resposta e a gente vai trazer aqui nos próximos episódios. É isso aí, né, Marcão? E esse foi mais um Papo de Pro. Até mais, pessoal. Valeu, Tchau, galera. tchau. Até mais.